A história do Aikido no Brasil, em alguma medida, talvez se confunda positivamente com a história do Sesc São Paulo. Se pensarmos que o Aikido está presente no Brasil há um pouco mais de 60 anos e há um pouco mais de 20 anos o Sesc realiza ações de Aikido, isso não me parece pouco. Eu ouso apostar, dizer, eu não tenho dados precisos, mas que a primeira pessoa, o primeiro gerente do Sesc, a primeira pessoa do Sesc a abrir as portas para a comunidade do Aikido, tenha feito isso por entender que o Aikido, na sua essência, ele tem muito a ver com a essência do Sesc, por ser exatamente uma prática tão diversa e tão inclusiva, que é a cara do que a gente faz no dia a dia. Então, há mais de 20 anos, grandes mestres como Okamoto, Kanazawa, Yamada, Shikanai Shihan, o próprio Ono Shihan, estiveram presentes em nossas atividades. Por meio de outros importantes senseis, discípulos desses grandes mestres, que procuraram, fizeram pontes com o Sesc, no sentido de garantir essa parceria tão importante para a internacionalização do Aikido. Talvez sem uma instituição como o Sesc fosse um pouco mais difícil que esses grandes mestres internacionais estivessem presentes no nosso país. O Sesc foi criado em 1946 e está presente em todo o território nacional. Somos uma instituição privada com finalidade pública que presta serviço ao trabalhador de bens, serviços e turismo. E somos mantidos pelo empresariado do comércio. E com o que o Sesc trabalha? Nós desenvolvemos programas na área da educação não formal, das artes, da cultura em geral, do esporte. Zelamos e criamos ações e programas que priorizam a educação para a sustentabilidade, a educação para o corpo, a educação para a saúde. É importante também reforçar. Em 2024, por exemplo, passaram quase 29 milhões de pessoas pelas unidades do Sesc São Paulo. Estamos na frente do Sesc Consolação, uma das primeiras unidades do Sesc na cidade de São Paulo, inaugurada em 1967. É uma unidade icônica e muito importante para a gente, porque é a primeira unidade na cidade de São Paulo vertical e com a existência de todos os programas que o Sesc realiza. Esta unidade do Sesc, aos sábados e domingos, abre às 10 horas da manhã. Excepcionalmente, para os seminários, para os grandes eventos esportivos, como é o caso do seminário de Aikido, nós abrimos as portas para a comunidade inscrita para o seminário, ou seja, para os aikidokas inscritos, a partir das 9 horas da manhã. Isso garante uma certa antecedência e tranquilidade, tanto no credenciamento, no final do credenciamento, assim como ao acesso aos vestiários. Esse espaço em especial é um dos espaços das arquiteturas do Sesc que a gente se orgulha muitíssimo. A gente chama esse espaço de convivência. É onde os encontros acontecem quando nada acontece, ou onde os encontros acontecem onde muitas atividades acontecem. Então, num espaço como esse, as pessoas podem ver manifestações populares, shows, fazerem uma aula de yoga, fazerem uma prática corporal e assistirem, obviamente, como acontece num seminário de Aikido, a gente vem promovendo essas demonstrações de Aikido para o público
não exclusivamente do Aikido, mas o público que está na unidade do Consolação quer entender e quer vivenciar e quer conhecer um pouco mais sobre essa prática das artes marciais. Esta unidade, o SESC Consolação, não conta com estacionamento. O que a gente recomenda? Que vocês venham de metrô. Nós temos várias linhas de metrô, várias estações de metrô muito próximas ao SESC Consolação. Como é o caso aqui da estação Mackenzie, ou também a Santa Cecília, ou mesmo a Estação República. A nossa comedoria em especial, diferente de algumas comedorias do SESC, elas trabalham com salgados, lanches e pequenas porções. É o que a gente costuma chamar de uma comida mais afetuosa, um comfort food. Então são pequenas porções. Então no SESC Consolação vocês podem fazer um lanche basicamente. Diante disso, a gente oferta para os praticantes de Aikido um mapa em que a gente desenha no entorno da unidade possibilidades de restaurantes também a custos populares, onde as pessoas podem, obviamente, fazerem uma refeição mais reforçada. Uma das possibilidades de acesso ao segundo andar, onde habitualmente realizamos os seminários de Aikido, é pelo nosso elevador. Outra, caso vocês queiram já entrarem no clima, irem se aquecendo, é fazer uso de escada. É muito próximo, são somente 2 lances. Essa unidade foi projetada por um importantíssimo arquiteto, referência nacional e internacional no desenho e construção de complexos esportivos e poliesportivos. Responsável, por exemplo, pelo desenho e construção do Complexo Esportivo do Ibirapuera, entre outros, Ícaro de Castro Melo. Nesse ginásio acontecem grandes eventos da área físico-esportiva, sejam as competições, sejam seminários, sejam grandes vivências que vão do yoga às danças seculares, um seminário de karatê, um seminário de judô, um seminário de aikido, um grande encontro de artes marciais. Se no início nós tratávamos essa irmandade, essa aproximação como exclusivamente uma sessão de espaço, acolhendo a comunidade aikidoka da forma mais afetuosa e cuidadosa possível, mas tratando-a ao mesmo tempo como uma sessão de espaço. O que significa isso, por exemplo? Emprestamos um espaço nobre das nossas unidades, vocês vêm e organizam tudo. Aos poucos, a gente foi lapidando e construindo relações mais sólidas. Desde 2018, portanto, a unidade do SESC Ipiranga, onde eu fui gerente também, propôs à comunidade de Aikido, na época, os organizadores de um importante seminário que aconteceu lá, que entendíamos que deveríamos evoluir para uma parceria. O SESC, sim, cederia as suas instalações, mas nós esperávamos da comunidade do Aikido a possibilidade de contrapartidas. Em que sentido? No sentido de uma via de mão dupla, realmente. Entendíamos e fomos assim entendidos na época pelo Leonardo Sodré e toda a comunidade relacionada à APA, Dani Ono, Ono Sensei, que uma contrapartida traria para a comunidade aikidoka, naquele momento, a possibilidade da divulgação, da propagação dessa prática para públicos que ainda não conheciam o que era o Aikido. Então, muitas aulas abertas passaram a serem dadas em contrapartida, sem custos ao SESC,
com profissionais naquele momento da APA, não somente dentro da unidade do Sesc Ipiranga, para diferentes públicos, crianças, adolescentes, jovens, um programa importantíssimo que a gente realiza, que é um trabalho focado na terceira idade, nos nossos velhos, e também um trabalho muito forte direcionado à comunidade. A unidade do Ipiranga, em específico, ela está muito próxima a uma cidade dentro da cidade de São Paulo, que é Heliópolis. Então a gente conseguiu também, por alguns anos seguidos, levar a experiência do Aikido também para dentro da comunidade de Heliópolis. Então a gente não vê sentido em um evento fechado exclusivamente para uma comunidade ou um grupo. Todos os eventos de Aikido que acontecem no Sesc, cada vez mais acontecem abertos para toda a população. E falando das arquibancadas, a gente pede que vocês não tragam para esse espaço ou para a borda do tatame bolsas, objetos pessoais, celulares, para as arquibancadas, malas, grandes volumes. É importante reforçar que numa unidade de pequeno ou médio porte, passa por dia de 3 a 6 mil pessoas em um sábado e no domingo. Numa unidade como o Sesc Consolação, às vezes a gente bate 10 mil pessoas em um sábado ou domingo. Então não tem como a gente garantir a segurança desses objetos. É claro que a gente deseja que isso não venha a acontecer, mas caso aconteça algum acidente, nós também contamos com serviço médico na unidade para um primeiro atendimento, um atendimento mais emergencial. A partir de então, se necessário, a gente também auxilia em toda a remoção para algum PS ou hospital próximo, conveniado à pessoa que foi acidentada. E saindo do ginásio vermelho, a gente convida quem puder fazer uso novamente das escadas. Nós contamos somente com 2 elevadores, prioritários em dia de muito movimento para as pessoas que precisam por conta de acessibilidade. Então convidamos os homens a subirem até o 6º, fazendo uso das escadas, e as mulheres fazendo uso das escadas até o 5º andar, aonde ficam os nossos vestiários. Chegamos, enfim, a um dos nossos vestiários. Importante reforçar que toda a clientela, todo o público do Sesc que venha num sábado ou domingo fazer qualquer atividade corporal ou atividade física, fará uso desse espaço. Seja para a piscina, para as outras quadras, para uma aula de yoga, para uma aula de dança, de capoeira. Portanto, reforçamos alguns pontos importantes para um bom convívio num espaço como esse. Primeiro e mais importante ponto: esses armários são armários para guarda de pequenos ou médios objetos. Portanto, voltamos a solicitar que vocês não tragam para cá suas bagagens, suas malas de viagem. Da mesma forma, um jo ou um boken não caberão dentro desses armários. E sobre os cadeados, é importante que vocês tragam um bom cadeado. Volto mais uma vez a reforçar: as nossas instalações são muito frequentadas, então zelem pelos objetos de vocês. O que mais nos chama a atenção como trabalhadores desta instituição, quando recebemos senseis, shihans e outros diferentes parceiros de outras diferentes linguagens, como as linguagens artísticas, diretoras e diretores de teatro, de dança, de música. É o encanto dessas pessoas que vêm de diferentes partes do mundo e tentam entender que instituição é essa. Como que a gente explica para essas pessoas que vêm de tão longe o fato de termos grandes ginásios, teatros incríveis como esse,
e, ao mesmo tempo, clínicas odontológicas, comedorias, onde a gente presta um serviço tão importante para a comunidade, no sentido da alimentação saudável e a preços tão populares. O SESC é uma coisa meio única mesmo. Não só no Brasil, como principalmente lá fora. E todas ou quase todas nossas atividades ou são gratuitas ou são a preços muito populares. Porque nós do SESC realmente acreditamos no acesso e na democratização por meio da cultura, da educação, do lazer, do esporte e do turismo. Eu sou Antônio Martinelli, sou um dos 43 gerentes de uma das 43 unidades do SESC São Paulo. Hoje em dia estou gerente no SESC Consolação, uma unidade que tem se apresentado como uma unidade muito parceira de seminários de Aikido e da realização de oficinas, encontros, vivências com a comunidade do Aikido. E para além desse projeto, convidamos vocês a prestigiarem outras programações do SESC São Paulo.